Pessoal, bom, tudo bem com vocês? Fazer mais um DDS hoje aqui sobre NR18 dentro da construção civil, certo? Dentro da construção civil, nós sabemos aí que tem muitos riscos, a gente está falando de risco crítico mais cedo, e a gente pode citar vários, né? Por exemplo, atividade em altura é um risco crítico, atividade a quente, que é muito comum também, de escavação dentro da construção civil, uma atividade que mata muitas pessoas. Atividade relacionada a espaço confinado dentro da construção civil também, movimentação de máquinas, equipamentos, içamento de carga. Então a gente vai bater um papo hoje sobre isso aí, sobre as condições de trabalho dentro da construção civil e também sobre o comportamento que a gente não pode deixar de falar, certo? Na opinião de vocês aí, qual a maior dificuldade de vocês quando se fala de segurança dentro da construção civil? Aquilo ali que vocês vai começar a fazer uma atividade e aquilo que incomoda e que tira ali, às vezes, o sono, né? Você sabendo que vai fazer aquela atividade no outro dia ali, você já pensa, pô, vou fazer esse tipo de atividade hoje. E que vocês não gostam, de repente, de estar fazendo. De repente, a condição do local, né? O clima, qualquer outro tipo de coisa relacionada à atividade que a gente vai fazer. A condição do ambiente, né? Isso. E geralmente, como é que chama mesmo? Correto. O Wesley falou uma situação importante, a condição. Quando se fala de acidente de trabalho, são 3 fatores para o acidente acontecer: o comportamento, a condição do ambiente e também fatores da natureza. Quando se fala de fatores da natureza, maremoto, terremoto, a gente não consegue controlar, a gente tira 2% dos acidentes, certo? Não tem como a gente controlar. Quando fala de condição de comportamento, a gente pode dar exemplo. Condição, eu vou falar o exemplo aqui e vou falar o que é a condição e vocês vão me dar exemplos, tá? Por exemplo, condição é tudo aquilo relacionado ao ambiente. Tudo que não me traz segurança no ambiente. Então vamos supor que eu chego numa área, eu tenho ali um piso escorregadio, ou eu tenho fio desencapado naquela área, ou eu tenho de repente um andaime que não está adequado, que não está seguro, não está estaiado, que não tem guarda-corpo, não tem corrimão, não tem escada. Tudo isso é condição. Vocês podem me dar exemplo de condições que vocês já pegaram no ambiente? Cada um dá um exemplo para mim. Vocês batem o olho e falam, não tem como trabalhar desse jeito. Andaime de madeira. Andaime de madeira. Não tem condições não. Isso aí é uma coisa totalmente inadequada, né? Uma condição inadequada. Um andaime primeiro, todo um andaime, quando você vai usar, né, esses andaimes que é muito utilizado na construção civil, ele tem um projeto de andaime, ele tem uma responsabilidade técnica, certo? Então, o material, um andaime de madeira, você não vai ter um material validado, não é um material validado para você fazer uma atividade. Então, isso causa, assim, uma insegurança. É muito comum em construção de casas, pessoas físicas, né? O pessoal coloca aqueles cavaletes, coloca umas tábuas ali e faz. É um risco. Não pode. Tá? De forma nenhuma não pode acontecer. Mas é um belo exemplo da questão do andaime. O andaime, para a gente utilizar, ele tem que ter um responsável técnico ali, né? Do projeto do andaime. Tem que ter uma equipe que vai montar, que saiba montar adequadamente aquele andaime. Ele tem que estar estaiado, preso numa estrutura, né, fixa. Ele tem que ter a escada de acesso com a proteção. Ele tem que ter a linha de vida, né, para você acessar ele na vertical e também quando você sobe lá em cima, a linha de vida na horizontal para você prender o cinto. Tem que ter o guarda-corpo, tem que ter o rodapé, tem que ter os pranchões ali com todas as medidas, né, adequadas de acordo com o NR18, para você trabalhar com segurança. Então, veja bem, você subiu. A atividade é uma atividade crítica, porque você está em altura. Imagina você estar num equipamento que não é seguro, numa estrutura que não é segura. Então, quando acontece isso, você tem que exercer o direito de recusa, para não fazer aquele tipo de atividade. Apesar que dentro da empresa que vocês vão trabalhar, eles não vão permitir isso. Tem que ter um checklist do andaime ali para verificar se ele está. Tudo esses itens que eu falei e outros que possam ter, que eu não citei, tem que ser verificado e um responsável assinando ali que aquele andaime está liberado, além da análise de risco, para estar fazendo aquela atividade. Mas muito bom o seu comentário. Eu vou falar de máquinas. Uhum. Não tem como você chegar no ambiente de trabalho e pegar uma máquina que não esteja revisada. No caso, já aconteceu muito comigo. Vai pegar uma maquita, uma furadeira, uma motosserra, você vai ligar e a máquina está queimada.
muita gente, você pegou o material, você pegou a motosserra hoje, vai trabalhar o dia inteiro. Se ela queimar na sua mão, você pode chegar lá e entregar e não falar que ela não queimou. E outro for pegar de manhã e usar, a moto está queimando. Então eu acharia assim que os materiais têm que estar tudo revisado, tudo analisado, para você pegar, para você trabalhar com condições que te favorecem. Como é que é o seu nome mesmo? Cristiano. Cristiano, isso que você falou, qual que é a função sua? Eu sou servente meia colher. Servente meia colher. Meia colher que eu posso pegar a colher, você falar para subir uma parede, colocar no nível, eu faço. Tá. Entendeu? Muito bom o seu comentário, porque às vezes a gente pensa que não é um risco, mas é. Máquinas e equipamentos que você está falando aí. Pode ser uma furadeira, Isso. uma lixadeira, uma máquina de solda, uma esmerilhadeira, uma maquita. Então, o que é o correto quando se fala disso? A gente fala de mobilização e desmobilização. O que é mobilização? É quando eu estou iniciando meu trabalho, que eu fiz o meu DDS, eu vou pegar minhas ferramentas, pegar minha ordem de serviço, o que eu vou fazer hoje, ver as ferramentas que eu vou utilizar. Primeiro passo, checklist de todos os equipamentos. Checklist, não faz o checklist do carro, checklist da furadeira, da maquita, ver se está funcionando, testar. Só um minutinho. Eu estava no presídio trabalhando agora, e eu tava com responsabilidade da bitorneira. Certo. E o mestre de obra falava para mim todo dia, eu quero essa bitorneira todo dia impecável. O que eu fazia? Eu fazia uma macia, já ia com a bucha, ele passava, não, tá bem. Ele passava, aí eu saí da bitorneira, a outra sumiu. A bitorneira ficou, não é por causa que é eu não, mas porque eu fazia. Você tinha um zelo pelo equipamento. Zelo porque ele pedia para mim, porque todo dia estava fiscalizando ela. Sim. Então eu tinha que estar com o zelo naquele que ele pediu, não. Eu assinava o checklist, não. Pode olhar que ela está... Isso aí, sabe o que é? Seu nome mesmo é? Cristiano. É falta de procedimento dentro da empresa. Então, todos os equipamentos, o que tem que ser feito antes de iniciar? Na mobilização, verificar, checar. No final do trabalho, da desmobilização, um tempo pessoal limpar, lavar, no caso a betoneira, verificar a parte elétrica dela, colocar no local correto, aberto ali. Às vezes a betoneira tem que ficar posicionada no lugar ali, porque não tem como movimentar, mas limpar, deixar limpo, proteger o equipamento. Isso é fundamental para que no outro dia você volte e trabalhe com segurança. Aí, às vezes, a falta, quando você pega um equipamento, você chegou lá, a betoneira não está funcionando, está estragada. Aí você chegou de manhã, aí tem que fazer uma concretagem ali urgente. Aí o que vai acontecer? A equipe vai começar a querer fazer atividade correndo, né? Aí não vai ter aquele planejamento adequado. Então, um simples zelo com o equipamento ali pode sim prevenir acidentes, o seu comentário, e ajuda muito. Então, para resolver isso aí, checklist, procedimento, liderança ativa na área. Se acontece isso, fulano vai cuidar do equipamento porque ele é zeloso, não pode acontecer. A equipe inteira tem que estar dentro do processo. Mas o senhor sabe que da equipe inteira vai ter gente que não vai querer fazer o que você faz. Sim, aí essa pessoa não pode estar na equipe, né? A gente não tem que trabalhar de acordo com o indivíduo. Não, lógico que não. O indivíduo tem que trabalhar conforme a empresa. Não que a empresa vai punir, que ela vai ser maldosa, não. As regras dos procedimentos para não prejudicar nem A, nem B, nem C e principalmente para não ter acidente, tá? Dá um exemplo para a gente. Você deu um exemplo, né? Dá um exemplo para a gente aí. Tem nenhum exemplo, não? Não. Não sei. Então, pessoal, mas assim, de forma geral, toda atividade de segurança, né, qualquer atividade que a gente vai executar, o primeiro passo, a gente entender o processo, esquecer os riscos primeiro, entender como é que é feita a atividade. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pintura, aí eu vou fazer um reboco, eu vou fazer um assentamento de tijolo. Como é que vai ser feito isso? Colocar passo a passo dentro do que? Da análise de risco que eu vou fazer. Esse passo a passo, depois que eu levantei, eu fiz o quê? Uma estrutura organizacional da minha atividade. Aí que eu vou verificar os riscos que eu tenho em cada atividade e quais que são o quê? Minhas medidas de controle. Então, o que é medida de controle? Eu tenho um equipamento de proteção coletiva adequado no local. Eu tenho os equipamentos ali adequados para fazer atividade, as pessoas treinadas para fazer atividade. Eu tenho a documentação liberada para fazer atividade, checada. As pessoas com exame em dia, com atestado de saúde ocupacional, além dos treinamentos e documentos. A realização do diálogo de segurança, o planejamento da atividade.
Isso tudo previne. Eu tenho uma boa organização da área. Eu tenho o checklist dos equipamentos que você falou. Eu tenho os andaimes bem montados que você falou. Você tinha dado um exemplo mais cedo aí, relacionado aí, eu esqueci. Mas também tudo isso contribui para a gente fazer o quê? Prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Tá? Então, dentro da construção civil, são muitas variáveis, são muitos riscos que tem. Você tem risco de corte, você tem risco de choque elétrico, você tem risco de queda, você tem risco de içamento de material, de carga suspensa, você tem risco de escavação. Você tem ali, por exemplo, vergalhão dentro da obra, que a pessoa pode ter um corte, pode ter uma projeção de algo, né, no rosto. Então, aí você vai, quando se fala de EPI, né, dentro da construção civil, não tem como a gente entrar sem um capacete, sem o óculos de segurança, sem um protetor de tiro, tem máquinas que têm ruído, sem a botina com biqueira de aço, a biqueira protege bastante, queda de ferramentas, de materiais, luvas de raspa ou de vaqueta, ou até mesmo impermeável, dependendo da atividade, se eu for trabalhar com produto químico, com líquidos, com água, por exemplo. Então, não tem como fugir, tá? Além da questão das condições, o comportamento é o principal, porque se eu tenho um comportamento seguro, eu consigo verificar as condições de trabalho e pedir melhorias e me recusar a fazer aquela atividade de risco. São muitas variáveis, mas a gente tem que pensar em entender o seguinte: eu vou fazer a atividade, o principal é eu cuidar da minha integridade física. Jamais eu posso colocar em xeque a minha integridade física. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Ok? E a construção civil é uma das áreas que mais mata dentro da segurança do trabalho. Certo? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Então, muito obrigado. Você aí que está assistindo também pelo canal do YouTube, a gente agradece aí os seus comentários, as suas participações. Não esqueça de fazer os comentários, de ativar o sininho de notificação e principalmente inscrever no nosso canal para fortalecer cada vez mais o nosso canal e que a gente possa trazer todos os dias um vídeo novo com conteúdos relacionados à saúde e segurança. Muito obrigado.